Agora com esse cidade bin que nós acabamos de clonar, vamos fazer a substituição. Ctrl F, cidade com C minúsculo, estado com I minúsculo, com cidade com C minúsculo. Então, Ezinho por Czinho. Aí substitui todo mundo. Agora, o estado com I maiúsculo por cidade com C maiúsculo. Ezão por Czão. Substitui todo mundo. Então, ficou assim. Então, ficou agora a nossa cidade bin funcionando. O que nós queremos fazer é o quê? É fazer um filtro, né? Então, ao selecionar um estado, nós queremos mostrar uma relação de cidades correspondentes àquele estado. Então, a primeira mudança que a gente fez foi qual? Né? Antes nós tínhamos o estado vinculado direto com o usuário. Agora nós temos o estado vinculado com a cidade do usuário, né? Como a gente já viu. Então, o estado da cidade do usuário. Agora, o que nós vamos precisar definir é o seguinte: um método que a gente chama de listener, um método que vai tratar um evento deste componente. Então, um exemplo de evento é ao selecionar um item. Então, quando o usuário trocar de item, trocar de estado, então isso se chama evento. Então, nós temos que ter como um método que escuta esse evento. O que é escutar? É um método que é executado toda vez quando essa ação ocorrer. Então, nesse caso, nós vamos criar aqui um evento, olha só, um evento, ValueChangeListener, ao trocar de valor, olha lá, ValueChange, ao modificar o valor, nós vamos chamar um método que vai ser executado. Esse método vai ser dentro da nossa cidade bin. Então, dentro da cidade bin, nós vamos ter um método chamado buscar cidades. Então, esse método buscar cidades, o que ele vai fazer? Ele vai receber a informação do estado que foi selecionado. Na verdade, ele vai receber a informação do componente e do evento que foi disparado, na verdade. Então, o evento contém a informação, por exemplo, de qual é o item que foi selecionado. Então, para isso, a gente vai ter que implementar esse método buscar cidades dentro do nosso cidade bin. Então, a gente abre aqui o cidade bin, né, e vamos colocar aqui um método após excluir, public void buscar cidades. Logo, a gente poderia pensar assim, bom, eu vou esperar um estado como parâmetro. A gente poderia pensar desse jeito, né? Mas não. Toda vez que a gente coloca um método listener, ou seja, um método que vai ouvir um evento, que nesse caso o evento é o ValueChange, ao modificar o valor. Toda vez que a gente coloca um listener, então o parâmetro que esse objeto vai receber vai ser o quê? Um objeto que corresponde ao evento. No caso, como que chama o nosso evento? ValueChange, ou seja, modificar valor. Então a gente vem aqui e coloca ValueChange evento. Então, se aqui nós temos um ValueChangeListener, aqui nós estamos dizendo quem é que vai ouvir o evento, quem é que vai receber o evento como parâmetro. É esse método. Esse é o ouvidor. Listener quer dizer, esse método aqui, buscar cidades, é ele que vai receber como parâmetro o evento que aconteceu, que no caso é o evento ValueChange. Então a gente coloca aqui, bom, eu vou receber um ValueChangeEvent. Então nós podemos colocar aqui, ó, evento. Este evento vai conter informação vindo da tela do componente que foi alterado. Então aqui nós temos o seguinte: como que nós podemos capturar o valor que foi selecionado, por exemplo? Então nós podemos colocar aqui event.getNewValue, por exemplo. Aqui sim nós recebemos o valor que foi selecionado lá no componente. Tá? Só que esse getNewValue ele é um método genérico, então ele me retorna um objeto. Ele me retorna um item selecionado como object, que corresponde a um estado. Então a gente vem aqui e coloca estado. Porém, como ele retorna um genérico, vou fazer a importação, Ctrl Shift O, né? Aí verifica que já importou, né? Então, como ele é um objeto mais genérico, então a gente tem que fazer uma conversão para estado. Fizemos um cache. Tá? Agora que nós temos um estado em nossa mão, nós precisamos fazer uma busca por cidade. Certo? Então, quem vai fazer essa busca por cidade é o nosso cidade service. Mas antes, é possível a gente fazer um pequeno tratamento aqui em cima, dizendo evento, me traga um novo valor. Se ele for diferente
evento ponto do valor anterior, do valor velho, ou seja, se o item que nós estamos selecionando é um novo item, não é o mesmo item, é um novo item, então nesse caso eu vou fazer a busca de todas as cidades por este estado que representa o item que foi selecionado. Então, para isso, eu vou dizer o seguinte agora. Cidade service. Traga para mim buscar cidades pelo estado que o objeto, que o componente me trouxe. Mas nós não temos esse método. A gente vai ter que implementar. E o resultado, eu quero atualizar a minha cidade lista. Perceba que esse cidade bin tem uma cidade lista. Então, a gente coloca aqui. A minha cidade list vai receber o retorno desse método. Esse cidade list, ele já está vinculado, se nós olharmos aqui na tela, olha só, esse cidade list, ele já está, ó, cidade bin, né? Cidade list. Então assim que nós vamos trabalhar, tá? Cidade bin, cidade list, estado bin, estado list. Então nós vamos precisar criar, né, esse vínculo deste componente. Então este componente, para que ele possa carregar o estado, a gente colocou ele dentro de um estado list. Agora, este outro componente, para que ele possa carregar a cidade, nós colocamos ele dentro de um cidade list do cidade bin. Agora, em algum momento, essa cidade list é atualizada. Então, esse componente está vinculado com o cidade bin e esse componente está vinculado com o estado bin, na sua carga, na hora de carregar. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Ao o evento acontecer do estado ser alterado, a gente chama o nosso cidade bin e pede para ele fazer, ó, carrega as cidades. O nosso cidade bin vai carregar as cidades naquela propriedade chamada cidade list, que já está vinculado com esse componente. Como já está vinculado com esse componente, então o componente vai carregar. Só que após ele carregar, ele vai ter que enviar o valor para onde? Para o usuário. Então, o usuário agora tem uma cidade. Então, olha só, o nosso usuário bin tem uma propriedade usuário e tem uma cidade. Assim como ele tem, o nosso usuário bin tem um nome, usuário e-mail, usuário senha, usuário cidade. O estado não tem nada a ver mais diretamente com o usuário. Entendeu? O estado ele tem a ver agora com a cidade. Tá? Então, o que nós temos que entender nesse momento é que isso daqui é o que importa para salvar no banco de dados. Isso é o que importa. Nós temos que ter uma cidade em mãos. Mas para capturar essa cidade, o que nós estamos fazendo? Nós criamos um método que vai fazer uma busca da cidade toda vez que essa cidade for selecionada. Toda vez que ela for selecionada. E aí, para isso, a gente vai carregar as cidades dentro da sua lista de cidade do cidade bin. E exibir o seu nome, ó, cid.nome. Tá? Então, é muito fácil. É só a gente pegar isso aqui, ó, né? Se você tem só o estado, por exemplo, é muito fácil. Copia o estado. Faz assim. E apaga, né? Esse lista que não tem aqui. Só isso. Apagou. Aí aqui vai ficar assim. Cidade. Usuário bin.usuário.cidade. Nós vamos precisar de um cidade converter, que ainda não tem. O nosso cidade bin vai ser o que vai dar origem à nossa lista de cidade. E aqui, cid. E aqui nós vamos mostrar cid.nome, o nome da cidade. Então ficou simples. O componente agora já está vinculado com o nosso bin, com a nossa cidade bin. Tá? Então é essa propriedade que é a chave do negócio. Quando ela for alterada, ela vai atualizar a lista que está na tela. A lista de cidade está na tela. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora é o quê? Implementar esse método. Como ele não existe, então a gente cria. Clica para criar. Ele criou na cidade service. Só que a cidade service não vai fazer busca no banco de dados. Tá? Então aqui não tem nenhum tratamento a ser feito antes. Na verdade, a única coisa que o service vai fazer é pedir para o DAO. Só isso. DAO, ó, estão me pedindo aqui uma lista de cidades por estado. Ele vai bater para o DAO fazer isso daí. Tá? Agora, se tivesse alguma regra, alguma coisa para tratar antes, esse seria um serviço aqui. Tá? Mas nesse caso não tem nada. Então nós só vamos fazer um return do return. Vamos retornar o que o DAO retornar. Então, o que o DAO retornar, nós vamos retornar. E a gente manda para ele buscar também. Buscar cidades e passa comparando o estado. Porém, esses buscar cidade também não existe. Então, o que nós vamos fazer? Clicar na lâmpada mágica e vamos criar.
chegamos no DAO. O DAO, de fato, é ele que vai, né, fazer essa busca, que, por sua vez, é muito parecida com o buscar todos. Nós podemos até copiar ele aqui, ó, e jogar aqui dentro. Muito parecido. A única diferença é que aqui nós vamos ter um filtro where. E esse filtro where, ele que vai definir qual é o estado que nós vamos carregar as cidades correspondentes. Então aqui a gente põe cidade, ponto, propriedade, estado, igual. E aqui a gente coloca 2 pontos e um parâmetro. Esses 2 pontos aqui e um nome na frente quer dizer um parâmetro, ou seja, quer dizer que esse dado que vai ser definido aqui dentro é um dado dinâmico. Ou seja, nós vamos pegar o estado que está vindo como parâmetro do metro e vamos inserir aqui dentro. Então nós vamos definir agora pelo objeto carry, que a gente colocou aqui, chamado consulta, ele que vai nos permitir setar um parâmetro que nós acabamos de definir como este. Olha só, aqui ele coloca 2 pontinhos para definir que é um parâmetro, mas aqui é só o nome dele sem os 2 pontos. E esse value é o objeto que nós vamos substituir aqui no nosso JPQL. Ok? Então ficou dessa forma o filtro.